me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't nobody low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós temos a presença do professor Luciano René Bettinger com o nosso conversatório. Ele hoje vai nos brindar com alguns ensinamentos que possam ser colocados na prática, né? Que é importante. Não adianta a gente aprender teoria e não transformar essa teoria em conhecimento, em sabedoria, né? Então ele vai nos falar a respeito de como colocar em prática, como colocar como aliada essas transições todas que estão ocorrendo na nossa vida e que vão ocorrer mais transições aí. Quais transições? Ele tem falado bastante sobre essa mudança de era, né? Nós entramos na era de Aquários e isso já é uma mudança. E nesse caso específico da era Aquário, vocês podem olhar nos programas anteriores, que o professor, os conversatórios que ele já teve conosco, que é uma era que está nos ajudando, que está colaborando com o nosso crescimento, com a nossa alcançar a felicidade que nós tanto buscamos. E vem uma outra transição aí, que é a transição dessa mudança de ano. Então, nós temos muita tendência de colocar metas. Quando acontecer isso, eu vou começar ou a minha dieta, ou a meditação, ou minhas aulas de yoga, ou vou começar a me transformar. Então, na verdade, isso é sempre uma desculpa, né? Eu quero que todo mundo tenha consciência disso, porque quem quer mudar, muda agora. Não espera para daqui a pouco. Mas, né, de qualquer forma, nós estamos tendo uma outra transição, que é a mudança de ano, né? Nós estamos chegando ao fim desse ano e vamos começar um novo ano. Então, vamos aproveitar essas duas mudanças, essas duas transições na nossa vida que vão acontecer juntas agora e realmente iniciar um processo de transformação, um processo de mudança. E quem vai falar para nós sobre como conseguir isso, como colocar isso em prática, vai ser o professor Luciano René Bettinger. Bem-vindo, professor, bem-vindo ao nosso conversatório de muito hoje. Muito obrigado, né? Dona Madalena, eu agradeço muito o seu convite. Né? Obrigado ao senhor da sua presença. Para participar desse programa tão rico, tão importante, né? Obrigada. Tão nobre, eu agradeço essa Mas nós aqui agradecemos ao senhor. Professor, o que o senhor tem para falar para a gente que possa nos ajudar nessa transição, nessa mudança que está ocorrendo? Muitas coisas. Né? Que bom, que bom, que bom. Muitas coisas. Né? Quando a gente começa a desenvolver, vai surgindo muitas ideias e como a gente procura falar da maneira mais simples e sintética, né? Porque hoje nós temos que transmitir muito conhecimento em poucas palavras, né? Não muito, né? E essa oportunidade que a senhora está me dando, né? De falar sobre essa mudança é muito interessante, porque principalmente no Brasil e no mundo todo, nós estamos atravessando um período de grandes mudanças, muitas pessoas já estão sentindo isso, essas mudanças, né? Quer dizer, nos chamando para nós entrarmos em ação, promovermos essas mudanças primeiro em nós mesmos, né? Mas agora nós temos, isso é muito difícil, isso não é uma tarefa fácil assim, de mudar alguma coisa dentro de nós. Porque primeiro nós temos, para mudar algo, nós temos que reconhecer aquilo que nos é proposto e depois saber se nós estamos preparados para essa mudança, né? Nós temos um dos nossos livros aí que diz A Conexão,
Né? A Como gente vai falar encontrar, sobre ele. né? Mais tarde eu vou falar para vocês dos livros do professor. Eu trouxe até o meu, aqui ó. Mas nós vamos falar para vocês mais tarde, vamos colocar as imagens, antes do final do programa, vamos colocar... Oi? Ah, tá, eu mostro, mas nós vamos, depois você vai colocar a imagem, eu vou deixar para mostrar ele com mais calma no final. É só uma referência. São assim, 2 né? livros, um CD, nós tudo vamos mostrar no final. É só uma referência ao segundo livro, que diz assim, né? Como encontrar o elo entre o humano e o divino. Né? Mas, às vezes, eu percebo assim, que o pensamento de muitas pessoas, talvez seja, vendo esse título, se perguntem, eu estou no momento de querer encontrar esse elo ou ainda não? Ou eu preciso ter mais vivências ainda, esperar um pouco, né? Que é um título que coloca a pessoa num pensamento. Será que eu estou preparado para isso? Será que é o meu momento? Eu quero encontrar mesmo esse elo ou não? Ou eu já encontrei? Não, eu já encontrei. Então, eu vou apenas ler e ver se aquilo que eu encontrei coincide com o que está no livro. É assim, né? Bom, a senhora me falou assim, que palavras nós temos que atender atualmente para que mudança grande assim nós temos que começar a fazer nesse começo de era, porque nós estamos no começo de era, né? Aliás, o ano que vem, em março do ano que vem, quando o Sol entra na constelação de Áries, né? Atenção os arianos, completa o segundo, o 72 anos aqui e 1 grau, completa 1 grau no cosmo, que corresponde aqui a 72 anos. É sempre bom lembrar isso, né? 1 grau de 360, né? Então, imagina, 1 grau leva 72 anos aqui, imagina 360 graus. Para quem ficou um pouco perdido, nós já falamos nisso em outros programas, né? Quem quiser olhar na página do Facebook do Sintonizando Saúde, o programa que o professor falou sobre isso, mais de um até, está lá, né? É fácil localizar, está sempre escrito, quando eu coloco os programas, eu coloco quem está no programa, né? Quem fez o programa comigo. Mas é bom frisar, só bem en passant, né? Que tudo que se fala a nível de essas questões astrais está lá, não foi invenção, não é invencionice não, e ninguém inventou alguma coisa, né? Em função de como estão as constelações no céu, né? Em função de como existe a movimentação toda do Sol, dos planetas, de tudo, né? São feitos cálculos e aí passa-se isso para um outro, além dos conceitos da astronomia, passa-se para outros conceitos que é a astrologia que traz. Então, por isso que o professor está dizendo que quando há o caminhar de 1 grau lá em cima, né, ele demora o tempo de 72 anos, né, aqui na Terra. Né? Mas isso é só para vocês terem uma ideia, quem quiser entender melhor, né, pode ir lá nos outros programas. Ano que vem o professor vai tornar a falar para um programa desse. Eu até acho que seria legal colocar umas imagens para explicar esses caminhos, mas é só para as pessoas não ficarem perdidas e entenderem que isso não é chutação, não é invencionice. São coisas científicas, né? Que a coisas científicas são dadas uma outra interpretação por um outro ângulo, é visto com um outro ângulo, com um outro significado, só isso. Professor, desculpe a interrupção, mas era só para quem ficou na dúvida do que o senhor falou. E aproveitando o que a senhora deu de impulso, né, o que nós precisamos mudar, qual a palavra que nós precisamos, ou quais as palavras, né, para esse tempo, eu posso já dizer uma, principal, união.
Olha. É uma era de união. Nós temos que unir. Aprender a coisas. unir. Aprender, unir que está coisas. precisando, a humanidade está precisando aprender a fazer isso, né? Porque nós saímos de um longo, de 2000 anos de separação. De separação. Guerras, atritos. Não é? Agora é um tempo de unir. Né? E hoje nós estamos aqui, eu fico muito feliz por essa oportunidade, porque nós estamos assistindo um tempo de mudança muito grande no Brasil, na América do Sul, principalmente aqui no Brasil. Não é? Política e socialmente, que está mudando. E mudanças são sempre necessárias e boas, embora às vezes algumas são difíceis, mas são necessárias e são boas, porque quando nós mudamos alguma coisa, nós temos que nos adaptar. Então, como nós estamos falando, né, primeiro identificar se há alguma coisa que eu preciso mudar dentro de mim. Primeiro isso. Né? Se nós percebermos isso, aí entra uma outra palavra, querer. Querer mudar, que não é fácil. Porque saber só que precisa mudar alguma coisa não resolve. É muito fraco. Né? Eu sei que precisa mudar, mas eu quero mudar. Aí aqui entra a dificuldade, porque eu tenho que colocar forças em movimento, movimentar energias para poder chegar na mudança. Né? Porque a mudança não acontece assim. Eu costumo dizer, professor, que é importante as pessoas perceberem que não adianta fazer coisas certas assim por fazer. É importante fazer a coisa certa, na hora certa, da forma certa. Então, ela tem o conhecimento de que precisa mudar, não vai acontecer nada. Mas se ela pegar nesse saber que ela tem que mudar e querer, né? Aí também já melhorou um pouco, mas não resolveu ainda. Mas aí ela tem que colocar em ação a força de vontade dela para colocar esse querer em prática. Aí sim completa, né, essa trilogia que vai fazer a mudança acontecer. Exatamente. Se não houver essa trilogia, não adianta, vai ficar só na ilusão, que é o que acontece hoje em dia, eu vejo. Todo mundo fala que quer que a violência acabe, mas usa de violência até para questionar a violência. Então, isso não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, faz com que a violência cresça. Né? Então, é importante perceber isso, que tem que ter essa compreensão, que tem que ter o querer e tem que ter a força de vontade para botar em prática. Né? É isso que o professor está tentando nos dizer, né? Está nos dizendo, na verdade. Mas eu coloquei dessa forma para ficar bem claro na cabeça de todo mundo, né? Que tem que haver essas três coisas. Não adianta ficar querendo e falando, não, isso tem que colocar em prática, senão não acontece. Exato. Porque, por exemplo, né, eu, de repente, tenho uma informação de que existe uma mina de água cristalina puríssima que nós todos deveríamos tomar porque ela cura o câncer e cura outras várias doenças. E onde está essa água? Está no meio de uma montanha. Ah, bom. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar forças em andamento, né? Energias para chegar lá. Eu tenho que movimentar principalmente a nossa parte física, que é a nossa parte densa. Eu imaginar uma coisa é mais fácil. Eu posso até, uma pessoa me mostrou uma foto, olha, está nessa montanha aqui, eu olho a foto, tá bom, tá bem. Eu visualizo já, mas isso é uma coisa fácil. A mente vai lá e volta, mas fisicamente não, nós temos que botar em movimento o nosso físico, a nossa força, o nosso peso, né? E isso é que dificulta muito, porque às vezes nós não temos condição disso, por isso o querer implica nisso, né? Em colocar energias em movimento. Bom, mas então união, essa união começa conosco mesmo. Nós queremos a união das outras pessoas, mas nós temos que promover essa união, né? Nós falamos, vocês têm que unir e tal, e falar para os outros, mas eu tenho que começar a unir comigo. E o que eu tenho que unir comigo? Eu tenho que começar a perceber o meu corpo,
e a minha estrutura densa, o físico, como é que ele está? Ele está bem? Se eu vou fazer um plano, por exemplo. Hoje, isso é uma felicidade que a gente vê nessa era, muitas mudanças de alimentação. As pessoas estão se alimentando melhor, as pessoas estão fazendo exercícios, atividade física mais, né? Para quê? Para ter mais saúde. O objetivo é esse, é sempre a saúde. Então, mas para eu ter a saúde, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar comigo. Para nós ajudarmos uma outra pessoa, nós temos que ter saúde, nós temos que estar bem para poder ajudar o outro. Se nós não temos saúde, não podemos ajudar outras pessoas, é difícil, né? Então, essa união começa comigo mesmo, depois com os outros. À medida que nós temos saúde, conhecimento, experiência de vida atingida, nós vamos poder nos aproximar de outras pessoas para ajudar outras pessoas a chegarem a um estado de união, de paz, de harmonia, de felicidade, porque todos temos direito a sermos felizes. Nós buscamos isso, seja quem for, seja chinês, japonês, holandês, branco, negro, amarelo, vermelho, todos buscamos ser felizes, buscamos a felicidade de várias maneiras, porque felicidade é uma palavra relativa também. O que é felicidade para um não é para o outro, né? Uma pessoa pode estar em situação que para mim seria, nossa, que dificuldade que ele tem, mas para ele pode ser bom, ele se sinta feliz nesse momento assim, né? Bom, e nós estamos hoje saindo, as pessoas, os sábios, estão voltando. Os sábios que existiram no passado, em eras passadas, e que muitas vezes não puderam transmitir o seu conhecimento, a sua sabedoria. A sabedoria é o quê? É quando o conhecimento entra em prática. Nós praticamos, exercemos, então nós ganhamos a sabedoria. E nós podemos, então, transmiti-la com as nossas próprias palavras. Não precisamos olhar nos livros. Por exemplo, nós temos muito conhecimento. Conhecimento não falta. Ele está em maior quantidade nos livros, nas bibliotecas, congelados lá, né? Nós temos que procurar, o conhecimento está lá. Tem muitos livros, muitos, né? A pessoa está lá naquela biblioteca, ali congelada. Enquanto eu não tiro o livro, abro, leio e começo a colocar em prática, eu não vou ter a experiência. Eu tenho que viver o que está transmitido ali. Então, nesse sentido, nós temos obras maravilhosas, livros maravilhosos, com todos os ensinamentos que nós necessitamos. Mas nós temos que viver esses ensinamentos. E nesta era, nesse momento, nós estamos assim, num tempo de começar a viver os antigos ensinamentos dos sábios. Esses sábios, eles eram chamados, no passado, os magos. A própria lenda de Arthur, né, o rei Arthur, falava dos magos. Então, os magos eram pessoas assim, homens de barba branca, né, muito sábios, né? Então, a gente falava dos magos. Essa própria lenda de Arthur, né, do rei Arthur, Merlin. Né, e Merlin, era assim, ninguém via, não sabia com que magos eram esses e tudo. Hoje, esses magos são os mestres de sabedoria, que alcançaram conhecimentos por ter praticado, por ter vivenciado essas experiências, o conhecimento, terem colocado em prática o conhecimento. Porque para nós alcançarmos um conhecimento existem caminhos, métodos também, estão nos livros,
que método eu vou escolher para mim? Né? Eu tenho que começar por aí também. Mas tem que né? colocar em prática. Que método, que livros eu preciso estudar? Quem procura acha, né? Acha. Porque eu vou procurar. Mas aí tem vários livros aí, e com pistas, né? Pistas. O que nós demos ali naqueles livros são pistas, mas tem que ser desenvolvidas, né? Essas pistas têm que ser aproveitadas. Aliás, eu sempre observo muito, assim, nós observamos muito os sinais, porque o universo nos transmite determinados sinais. Se nós percebermos esses sinais que são transmitidos, através de um livro, através de uma pessoa, ok? E refletirmos sobre aquele Através sinal, de uma meditação, nós vamos ver caminhos. Esses sinais, às vezes, nos mostram caminhos em que nós devemos tomar. Nós estamos num barco, todos nós estamos num barco. Gostei muito de ouvir outro dia uma entrevista de um advogado, me parece uma pessoa que participa do governo municipal, e falava que nós todos estamos dentro de um avião. Nós escolhemos o comandante desse avião. Falava ele, mais ou menos era isso. Escolhemos o comandante, a população escolheu um comandante para guiar esse avião. Mas só que nós todos estamos dentro desse avião. Então nós temos que fazer o quê? Ajudar o comandante, se ele precisa de alguma coisa, estar com ele, não é? Ver assim, não podemos ficar, por exemplo, numa atitude de contrária ao comandante. Mas eu não gosto dele, ele tem uma cara feia, ele Se não o é avião bom, cair, cai todo mundo que está fala dentro. assim, não sei o que e tal. Eu não posso ficar contra ele, eu tenho que estar a favor dele, porque ele está como nós todos estamos dentro do avião. Foi muito interessante essa comparação que ele fez, né? E pode ser outra também, num barco, nós todos estamos numa grande nave, né? Todos. E nós podemos, a qualquer momento, virar a direção do navio. Mas nós precisamos ter um norte. Se nós não tivermos um norte, nós estamos mais ou menos à deriva, vamos ficar à deriva, porque nós não sabemos para onde ir. As né? pessoas defendem, eu percebo muito isso nessas questões políticas que nós tivemos ultimamente. Sim, As pessoas defendem, dizem que amam a pátria, querem o melhor para ela. Mas, quando as coisas em que elas queriam que acontecessem não acontecem, elas começam a querer que o outro lado dê errado só para mostrar que eu estava com a razão. Ou seja, não ama a pátria, droga nenhuma. Ama as suas convicções, ama as suas crenças, quer ganhar a sua. Agora, de amor à pátria aí não tem nada. De patriotismo. Nada, entendeu? Quer dizer, eu acho, de uma certa forma, isso a pessoa que consegue ter a clareza e consegue ter a percepção de perceber que está se sentindo dessa forma, eu acho isso de grande auxílio, porque ela pode começar a perceber como é que ela é, como é que ela sente. E isso pode ser um detonador, pode ser um início de uma grande mudança, de uma grande transformação. Se ela conseguisse perceber, nossa, eu sou assim, realmente o que eu estou fazendo tem a conotação de eu querer ganhar a minha. Então, o que eu estou fazendo? Como é que eu sou? Né? E isso pode ser o início de uma grande transformação, quer dizer, pode ser uma coisa boa. Se a pessoa souber como usar e souber ter humildade para perceber com clareza como é que ela está sendo, né? Como é que ela está sendo naquele momento, isso pode ser de grande ajuda para ela poder começar uma grande transformação. Exatamente. Né? Então, esses magos que se falavam no passado, né? Eles estão surgindo hoje, os magos. Estão aparecendo em carne e osso. A gente está vendo já muitos, por exemplo, na ordem, cada era tem uma ordem iniciática.
onde os grandes estudos são feitos, onde também se guardam determinados ensinamentos, né, para serem transmitidos à humanidade no momento adequado, no momento em que todos estão mais ou menos em condições de receber aqueles ensinamentos e pôr em prática, né? Sempre tem uma ordem. Na era passada também tinha, na época de Jesus, do Mestre Jesus, tinha também uma ordem assim, a qual ele pertencia. Só não se podia falar muito porque a era era uma era negativa, né? Nós íamos entrar em muitas dificuldades, então ele pôde falar algumas coisas naquele tempo, mas em parábolas, veladamente, não é? Mas não podia muito, porque o que aconteceu, né? Entrou em choque com as pessoas que defendiam outros ideais, né? Hoje esses mestres estão tendo essa oportunidade. Já não há mais medo de ficar enforcado, de ficar queimado na fogueira, de ser destruído, né? Já não tem mais, não há esse medo, pode-se falar abertamente. Mas então, eles correm risco do mesmo jeito, é uma atitude revolucionária, porque sempre Gandhi não foi assassinado. Sim, tantas histórias sempre disso, tem isso. Né? Então eu tenho aqui alguns mestres, por exemplo, alguns que já estão aparecendo, que já estão aí. Espera aí, professor, depois eu posso até conseguir uma foto dessa no computador. São esses para onde aí. você quer? Nessa? Para lá? Que são novos gurus. Existem aí duas mulheres, uma da Argentina e outra do México. São 3 mulheres, não são? São 3 mulheres. 3 mulheres e 3 homens, não é isso? Uma é da Itália aqui. A de cabelos brancos? A de cabelo branco é da Itália, as outras 2 são da onde? As outras, a de lá é da Argentina e essa aqui é do México. Tá, e os homens, você sabe? E vai vir aqui, e também de vários mexicanos, italianos, aqui tem um italiano, um argentino também. Então, essa senhora aqui, Lúcia Cordeiro, vai vir ao Brasil, vai vir aqui, nós podemos conhecê-la. Né? Então, hoje, esses mestres estão, esses são alguns, já tem outros nessa ordem de Aquários, né? Que prepara essas pessoas. Agora, o que essas pessoas têm que fazer para chegar a um conhecimento? Porque são considerados instrutores da humanidade. Quando você tem um conhecimento, você tem que passar adiante esse conhecimento, né? Hoje, quando eu cheguei aqui, ouvi uma moça com uma voz muito bonita. Eu até perguntei, você é que estava cantando ela? Ela disse, sou eu, bem novinha ela. Disse, sou eu. Então, procure cultivar a sua voz, procure aperfeiçoá-la, que você tem um talento e todos nós viemos com talento, né? Nós viemos a esse plano humano, trazemos algum talento que nós não conhecemos. Às vezes nós temos que passar por situações que vão revelar esse talento sem que nós podemos perceber isso. Outras pessoas percebem e de repente falam, né? Olha, você tem um talento para isso, para aquilo, não é? E a gente não acredita, porque a gente não acredita em nós mesmos, né? E muitas vezes a gente tem que ter uma autoconfiança muito grande para colocar em prática o nosso talento. E quando a gente... Einstein, por exemplo, se não confiasse muito nele mesmo, nós não teríamos a relatividade hoje, a física quântica, nada disso. Ele que deu. E todo mundo dizia, quando ele era menor, que ele seria um incompetente, que ele não tinha capacidade nenhuma para física, nem para matemática, nem... Então, ele teve que ter uma confiança nele muito grande. Então, isso acontece, são um exemplo entre milhões, bilhões. As pessoas têm que procurar perceber quem elas são e o que elas gostam realmente, para que elas têm um dom. Cada um tem um dom diferente do outro. Que talento elas têm. Que talento elas têm, né? Tem que ter muita confiança em si mesmo para colocar esse talento em prática. Exatamente. E através dos outros, porque a outra pessoa é sempre o nosso espelho, né? Nós nos vemos através do outro. Né?
se na humanidade tivesse só uma pessoa, ela não saberia quem ela era. Né? As pessoas não tem gostam comparação com de ninguém. dizer que os outros, a maioria das pessoas gosta de dizer, acha, né? Sente como se os outros existissem para que nós possamos ajudá-los. Mas, na verdade, os outros existem para que eles possam nos ajudar. É sempre assim. Então nós Porque eles são o vamos nosso percebendo. espelho. Nós vamos percebendo as diferenças. Uma vez me perguntaram, né, que pena que o mundo está tão ruim, né? Seria tão bom se todos fossem pessoas corretas, decentes, boas, né? Eu disse, não seria bom, porque nós nem saberíamos disso, porque nós só podemos perceber alguma coisa dentro de nós através do oposto. Aquele é assim, eu não sou assim. Nesse momento eu me descobri. E eu não sou assim. A materialidade... ou eu sou assim também porque tem um outro igual. Então eu já me descobri outra coisa. A materialidade só funciona através da dualidade. Não é? Bom, uma então, característica da... É isso. E a pessoa... Mas o senhor falando me lembrou do Padre Francisco, aliás, do nosso Papa, né? Sim. Um dom inato que surgiu no momento certo. Né? Você vê como Deus, de uma certa forma, ele encaminha. É um Papa que está trabalhando a união das religiões. Os mestres que o professor Luciano está falando, você pode encontrar no budismo, na religião católica, você pode encontrar aqui, nessa fraternidade, eu não sei aqui... Na ordem de Aquários. Então, na ordem de Aquários. Isso. Mas então, eles são pessoas que estão viajando no mundo e passando espalhando isso, porque faz parte da missão delas. Exatamente. Né? Então, há que se perceber que não existe um melhor que o outro. São todos mestres. Sim. São todos mestres. Cada um falando do seu modo, do seu jeito, mas que no fundo vai sair tudo no mesmo lugar. Está tudo do mesmo jeito, Dalai Lama. Na unidade. Na unidade. Entra na unidade. Isso. É importante que se tenha essa clareza, esse ecumenismo, que muitas vezes eu ainda vejo nos dias de hoje, por incrível que pareça, faltar. Né? Faltar, sim. Não existe um melhor que o outro. Não existe isso. Né? Todos são representantes dessa tentativa de Deus de nos ajudar a evoluir, nos ajudar a sermos felizes. Né? A trilhar esse caminho. Então, esse talento, né, quando nós descobrimos esse talento, esse é um grande passo. É o primeiro passo, descobrir o talento. Então eu tenho verdadeiramente um talento para isso. Então, imagina, eu nem sabia disso. Através dessas pessoas eu fiquei sabendo do que eu tenho, que eu sou detentor de um talento. E o que eu tenho que fazer agora? O segundo passo, aperfeiçoar esse talento, desenvolver esse talento. E aí nós vamos o quê? O que eu tenho que fazer? Fazer cursos, conversar com pessoas que estão mais adiantadas nesse estudo, nessa arte ou o que for, né? Seja na pintura, na música, em que for. Na culinária. Né? Na culinária, o quê? Então, me acercar dessas pessoas para fazer cursos, para me aperfeiçoar esse talento. E aí, cada vez eu vou aperfeiçoando mais o talento, vou sendo conhecido na humanidade inteira e depois vem o terceiro talento, o terceiro passo que nós temos que dar. Entregar esse talento à humanidade. Porque ele não pertence a nós. Assim fez Santos Dumont, descobriu da aviação e depois fez o quê? Entregou à humanidade. E hoje nós andamos de avião por causa dele, por causa dessas pessoas. Os cientistas que descobriram vacinas, eles não ficam com esse conhecimento para eles, no livro guardado para eles, não. Eles entregam à humanidade para desenvolver aquela vacina e outras vacinas mais evoluídas que aquela primeira, e assim vai crescer. Assim a humanidade vai desenvolvendo e vai avançando, crescendo. Né? Então, nós estamos num momento assim de crescimento do Brasil.
de um outro tempo, né? Mudança sempre é bom. Às vezes tem pessoas, mas mudança é ruim, eu vou sofrer, vou ter que... Mas nós precisamos, porque às vezes nós pessoa... aprendemos pelo sofrimento. E muitas vezes depois a gente vê que é muito melhor. Não é? Né? Nós temos que fazer determinadas coisas, então nós vamos aprendendo. Eu não lembro qual foi o mês, mas eu recomendei um livro, né? Eu sugiro todo mês um livro para leitura, em que fala exatamente sobre isso, Quem Comeu Meu Queijo. Desse medo que a pessoa tem da mudança, e às vezes ela vive uma vida infernal porque não quer mudar, e quando muda, né, a vida que estava um inferno vira um paraíso. Mas o que está atrapalhando essa mudança é o medo. Aliás, o medo é o distúrbio primordial que atrasa a nossa vida e atrapalha o nosso desenvolvimento. Mas isso é um outro assunto, né? Mas esse livrinho, quem quiser dar uma olhadinha nele, ele fala muito bem sobre isso. É só catar lá na página que tem todas as informações sobre o livrinho. Justamente. Então, o que nós temos também, principalmente para a mudança, para melhorar, nos melhorar, porque nós somos uma partícula da humanidade. Nós fazemos parte da humanidade, todos que estamos aqui. Onde estiver, em que país estiver, em que línguas, em que cultura se formou e tal, nós fazemos parte. Somos todos folhas da mesma árvore, da humanidade, como dizia Paulo. Não é? Então, tudo que nós fizermos de bem para nós, tudo que nós pudermos melhorar, nós estamos ajudando a humanidade. Eu vou aproveitar essa sua fala para ler um texto. O professor hoje trouxe para mim um texto que eu achei belíssimo e quero partilhar com vocês. E eu acho que se encaixa bem no que o professor falou agora, né? Não é meu, não a é lição meu. do tempo, né? Que é o karma. Então, é o seguinte, quando um pássaro está vivo, ele come as formigas. Mas, quando o pássaro morre, são as formigas que o comem. Olha que sugestivo, né? Uma verdade. Tempo e circunstâncias podem mudar a qualquer minuto. Por isso, não desvalorize ou machuque ninguém e nenhuma coisa à sua volta. Você pode ter poder hoje, mas lembre-se, o tempo é muito mais poderoso que qualquer um de nós. Saiba que uma árvore faz 1 milhão de fósforos, mas basta um fósforo para queimar milhões de árvores. Portanto, seja bom e faça o bem. Né? Eu achei isso muito bonito. Eu só queria lembrar que a gente tem que ter cada vez mais clareza, principalmente numa época de transformação, né? Nesse fazer o bem. Porque muitas vezes nós fazemos coisas achando que é o bem e não é o bem. Então, vamos ser bons. Então, muitas vezes, quando nós alertamos pessoas do que elas precisam, ou alertamos elas de algumas coisas que são necessárias para a transformação dela, muitas vezes pode parecer à primeira vista que nós não estamos fazendo bem, mas na verdade estamos sendo bons e estamos fazendo bem, porque uma pessoa que é orientada em coisas que muitas vezes ela não lhe agrada, é essa transformação que pode fazer com que ela se transforme e tenha, vamos supor, uma cura. Então, eu falo isso porque eu vejo muito pessoas com problemas graves e todo mundo passando a mão na cabeça e só falando coisas boas e dizendo um monte de coisa que não vão levá-las a lugar nenhum. E muitas vezes, alguma coisa que se fale que pode não ser agradável a ela, estava falando até isso hoje com o professor, né? É o que vai fazer a mudança na vida dessa pessoa e pode ser o que vai salvar aquela pessoa. Eu me lembro que a Louise Hay sempre contava histórias de pessoas que davam com cadeira na cabeça dela dentro do consultório. E ela foi uma mulher que curou milhões e milhões de pessoas, porque ela tentava ser boa e fazer o bem. Só que numa primeira vista a pessoa podia achar que não era isso. Mas em sequência depois, né, ela transformava a vida dela e se curava. Graças a essa ânsia de ser boa e fazer o bem, né, que a Louise Hay tinha. Você vai ver outras pessoas como Eckhart Tolle passar pelas mesmas coisas e muitas outras pessoas, né, passarem pelas pessoas que procuram
levar as pessoas a um processo de cura, passar pelos mesmos processos, né? Mas elas não desistem de ser boas e fazerem o bem. Isso não significa ser politicamente correta, é isso que eu estou querendo dizer no final das contas. Porque ser politicamente correto, você está massageando o ego de todo mundo e não está fazendo bem para ninguém, né? Então, vamos ter clareza disso, de que a sinceridade, a honestidade, a verdade podem não só levar a outras pessoas a uma transformação positiva, mas vão com certeza nos levar a nós mesmos a uma transformação extremamente positiva, que é de estar do lado, né, da verdade, do bem, e estar pactuando dessa energia positiva que, se está pactuando à nossa volta, nós entregamos ao outro o que nós temos. Então, se nós temos, vai fazer bem para a gente também, né? Então, eu gostei muito desse texto, né? E mesmo, principalmente aquela coisa do pássaro está vivo, ele come as formigas, mas quando ele morre, são as formigas que o comem. Eu achei isso fantástico, nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma, né? Mas é uma coisa para a gente meditar, você já tem assunto aberto para meditar durante a semana, né? É uma coisa para a gente meditar sobre isso, né? Gostei muito, professor, o seu texto está ótimo, muito bom. Muito obrigado, então. Mas também nós estamos nessa mudança, essa grande mudança, transformação aqui na América do Sul, no Brasil principalmente, porque o Brasil é um país especial, é um país em que cabe a humanidade toda aqui, né? Pela extensão territorial que nós temos, pelos recursos minerais que temos no subsolo, né? Nós temos uma costa para o mar imensa. Sim. Também, né? Uma riqueza, um país muito rico de valores. Nós temos que aproveitar isso. Quando nós comparamos assim com outros países, né? Mas realmente tem aí uma diferença grande. Por exemplo, o Japão é uma ilha, né? Não tem, as pessoas não têm espaços, não podem comprar fazendas imensas, né, para ficar lá guardadas só para dizer a fazenda é minha, eu tenho essa terra, né? Não, cada pedaço é aproveitado ao máximo, né? Aqui nós ainda fazemos isso, né? Mas, e tem também a questão dos cataclismos. Se a gente for observar, exato, tem os cataclismos. Nós praticamente não temos. Por mais que tenhamos, a gente não tem furacões, tsunamis, nada disso, terremotos. E agora nós estamos assistindo aí na Califórnia o incêndio destruindo todas aquelas mansões, aquelas casas maravilhosas, tudo que nós estamos assistindo, né? Pessoas, de repente, né, ficaram sem ter a sua moradia, sua casa, né? Então, isso, de repente, vai acontecendo, que nós não temos aqui, né? Então, aqui cabe o mundo inteiro, aqui cabe todas as etnias aqui, e que vai ser realmente onde vai se desenvolver mais a nova era de Aquários. É nesse ponto aqui. Só que nós estamos no sul. O desenvolvimento começa sempre no norte. E nós vemos aí que os Estados Unidos, o norte, está muito mais desenvolvido do que nós aqui. Nós somos atrasados em relação a eles mais de 10 anos. Nós estamos atrasados em questão de saúde, de economia, de transporte, de sociabilidade, de educação principalmente. Só que isso é fácil mudar, né? A questão é querer. É, querer. Agora, a questão é querer. E nós estamos também num tempo nessa transformação toda aqui, nessa era de Aquários, num desenvolvimento, num renascimento da espiritualidade laica. Então, isso é um assunto vasto, né? Que nós temos que tratar numa outra ocasião, né? O que é espiritualidade e o que é religião, são coisas diferentes. Nós fazemos muita confusão sempre sobre isso aí, mistura muita coisa, né? Então, é preciso saber, espiritualidade laica, quer dizer, que não está presa a nenhum dogma. É o que eu falei agora há pouco, mesmo quem tem uma religiosidade,
saber transformar essa religiosidade em espiritualidade, através do que eu disse agora há pouco, do ecumenismo. Percebendo que isso tudo tem que ser auxílios e não motivos de discussão, de atritos. Justamente. Professor, nós estamos terminando por hoje nosso programa, eu vou deixar o senhor falar mais um pouquinho, Tá bem. mas eu queria passar para o pessoal saber, primeiro, os livros, né? Tem 2 imagens aí dos livros, né? Isso. Muito obrigado. O livro do professor, ele tem O que a Yoga me ensinou, e tem o outro livro. Pode passar o outro livro, Leonardo, por favor. Tá, isso, A Conexão. Como encontrar o elo entre o humano e o divino. São esses 2 livros aqui, tá? Quem tiver interesse, eu já vou dar o telefone do professor, né? São excelentes, maravilhosos. Esse aqui, o que ele falou, esse aqui é uma história, né? De que como o professor conseguiu muitas transformações na vida dele através do yoga. E esse aqui é um livro que ele falou até agora há pouco de algumas coisas que tinha aqui, né? Que é fantástico, vocês vão adorar. Ele tem falado muitas coisas que estão aqui nos nossos programas, vocês podem catar lá na página do Sintonizando Saúde no Facebook, mas realmente é um livro fantástico que vai ser fonte de muito aprendizado. Temos também a outra imagem, Leonardo, por favor, que é esse CD aqui. Esse CD é um relaxamento consciente, é excelente para quem está nervoso, precisa relaxar, precisa se acalmar, ansioso, escuta o CD que vai ser muito bom. A pessoa está com problema de saúde, precisa ter uma modificação, isso a gente fala nos nossos programas todos, que a saúde, o corpo é uma densificação de alguma coisa que está dentro. Então, ela precisa mudar dentro, o CD vai ajudar, sem sombra de dúvida. Então, em todas as circunstâncias, quem está saudável, quer ficar mais calmo, ou de vez em quando para ajudar, para relaxar, é excelente. E agora nós vamos colocar a imagem do professor, né? 2233 26 26. Então, quem tiver interesse, é só ligar 2233 26 26 e vai poder falar com o professor, vai ter informações sobre o livro, os 2 livros, sobre o CD e qualquer outra informação que vocês queiram ter também com o professor. Bom, professor, eu quero lembrar que as nossas reprises são segundas-feiras às 9 horas da noite, quartas-feiras às 5 horas da tarde e hoje ao vivo, sexta-feira, 1 hora da tarde, a gente faz ao vivo. E depois reprisa segunda às 9 da noite, quarta às 5 horas da tarde, né? Então, professor, o senhor pode terminar agora. Se o senhor tiver mais alguma coisa para falar. Tá bem, muito obrigado, agradeço essa oportunidade, né? E assim, para fechar, só aquele assunto da espiritualidade, né? Como é que nós podemos começar a trabalhar isso aí, né? Precisam métodos e um caminho, por exemplo, um caminho, né, para evoluir, avançar, é o yoga, né? O caminho do yoga, né? Mas aí nós precisamos, para evoluir, para desenvolver essa espiritualidade, o que nós temos que fazer? Há umas exigências, por exemplo, nós temos que adotar um comportamento ético, que é muito importante. Há uma das regras que nós chamamos a atenção, é sobre o não mentir. Falar a verdade, não mentir. Porque quando eu minto para mim mesmo, eu minto para o divino que me dá vida, que nos dá vida, né? Então, ser sempre verdadeiro. A segunda coisa é conhecer e respeitar as leis que regem a vida em todas as suas manifestações, seja na natureza vegetal, na natureza animal e no humano. Né? Isso aí. E o que é importantíssimo, uma autodisciplina livremente consentida. Mas é preciso acrescentar aquela palavra, que eu aproveito para acrescentar o que a senhora falou aí,
persistência. Se nós começarmos uma coisa e pararmos ali no caminho, Não vai adiantar nada. não vamos alcançar. Nós temos que ter persistência, ser persistentes naquilo para alcançar algum resultado. É isso aí. E felicidades a todos. Eu estou à disposição. Muito obrigado, Nós Ana temos ao Madalena, telefone. por Quem essa quiser, entre em oportunidade. contato com o professor, que eu tenho certeza ele vai ficar muito feliz de atender vocês. Sem dúvida. Gente, chegamos ao final do nosso programa, mas contamos sempre com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name.